Eu tô com um vídeo aqui do Malafaia, que ele postou aí essa semana aí no canal dele, e eu vou comentar. Vou deixar o vídeo rolar aqui, e aí à medida que for se desenvolvendo, aí eu vou entrando nos temas, né? Vamos ver o que, que ele fala aqui. Viver por princípios ou sentimentos? Viver por princípios ou sentimentos? Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos com momentos da vida. Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos com momentos da vida. Viver conforme o momento. Se é bom, estou alegre. Se é ruim, estou triste. Se me faz bem, estou na boa. Se me faz mal, estou cabisbaixo. É isso? Bem, para te ajudar aqui, para definir princípios e para definir caráter. Princípio é início, é fundamento, é um conjunto de padrões a serem obedecidos. Então a gente vai entrar aqui, como ele mesmo nos levou a esse assunto. Eu vou entrar aqui na questão do princípio. O que é princípio? Ele mesmo disse. Princípio é início, é começo? Então, ok. Vamos lá. Esse princípio que ele está falando aí é mais no sentido racional, no sentido, digamos, lógico. É quase isso, no sentido, é mais isso, né? No sentido lógico da coisa. Só que ele diz, por isso que ele fala assim, ó, veja bem a cadeia lógica. Princípio é um padrão. Aí seria um padrão moral, um padrão de comportamento que precisa ser obedecido. Você obedecer o padrão você olha lá, assim, para fora de você tem uma regra comportamental e você obedece aquela regra comportamental. Aquela regra que não faz parte de você como indivíduo. Não faz. Você olha, aí racionalmente você diz, esse é o padrão. Porque eu escutei que esse é o padrão. Mas aquilo ali não vai chegar assim a fazer parte do teu ser. Não vai te transformar. Bom, então esse é o conceito de princípio dele. Eu vou agora falar aqui o que é princípio de maneira mais profunda. E para isso eu vou para a Bíblia. Antes disso, eu vou ler aqui uma passagem de João, o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. O Evangelho diz assim, olha só. É uma passagem conhecida já. Essa versão aqui diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui ele está falando, João está falando todas as coisas no sentido do cosmo, do universo, é o que a gente chama de universo. Tudo. Tudo foi feito por meio dele. Porque esse tal aqui é a própria palavra de Deus, que sai da boca de Deus e cria tudo. Igual lá em Gênesis, disse Deus, haja luz e a luz se fez. É tipo isso. É tipo isso que está falando aqui, tá? O pensamento aqui, a essência é essa. Tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse tal que ele fala aqui, que no princípio estava com Deus e era Deus, e é ao mesmo tempo a palavra de Deus. O princípio era aquele que é a palavra. Né? O versículo 5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aí, vamos pular aqui para o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, filho único, né? Do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse que é a palavra, ou aquele que é a palavra? Aqui está falando de Jesus Cristo. Então você pode aqui, em alguns pontos, substituir certos termos pelo nome de Jesus. Ó, no princípio era Cristo, que é a palavra. Ele, Cristo, estava com Deus. Esse é o versículo 1, que eu voltei para o versículo 1 e estou substituindo aqui alguns termos pelo nome de Jesus. Ele estava com Deus e ele, Jesus Cristo, era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. Sem ele, sem Cristo, nada do que existe teria sido feito. Então, se princípio é início, então Cristo é o início de tudo. De tudo. Vamos guardar isso aqui. Porque a gente tem que observar que, ao se tratar de Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, se você quiser falar de princípio, e você quer apontar para a moral, que é a conjuntura moral, que é regra de comportamento, primeiro você tem que pensar no princípio mais profundo possível, e é aqui em João capítulo 1. Porque aqui ele está falando de quando o universo não existia. E que Cristo é o princípio de tudo. Não é à toa que em Apocalipse o próprio Cristo fala, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Cristo é de onde parte tudo que existe e é para onde ou para quem tudo converge no final. Então, quando a gente
a gente tem que ter em mente aqui que quando Malafaia diz princípio é viver por padrões estabelecidos por Deus, ele não está falando desse padrão de conhecimento de Cristo. Ele não está falando dessa consideração, de que Cristo já era ou já existia antes mesmo do universo existir. Existia, entre aspas, porque do lado de lá, né, a gente não fala em existência, a gente fala em ser. Cristo já era antes de tudo existir, porque o que existe é o que tem começo, meio e fim. Tá? Se Cristo é Deus e Deus não tem começo, meio e fim, então ele não existe. O que é eterno, substancialmente em si, por si, não existe. É o contrário. O que existe se estabelece nele. Porque ele é que é o criador de tudo. Então não vamos confundir. É o real. O real é o que você toca. É o que você percebe sensivelmente. Malafaia não chega nesse ponto. Ele não tem interesse de fazer isso. Ele fica na superficialidade das regras comportamentais, estabelecidos em dogmas religiosos, por meio dos quais se controla as pessoas. As pessoas não têm vida livre. É a construção de uma gaiola para você jogar a gente dentro. Que aí essa gente vai jogar uma grana no seu bolso, né? Bora deixar ele continuar um pouquinho aqui para a gente ver. É isso que nós estamos falando. Viver por princípio, por fundamentos, por padrões estabelecidos por Deus. Tá aí. Viver pelo fundamento ou por padrões estabelecidos por Deus. Só que são padrões morais, regras. Jesus não trabalha o coração do homem por meio de regras. Você querer construir uma espiritualidade por meio de regras e você prega isso como se fosse a coisa mais profunda que há, a interpretação mais acertada da Bíblia, não, então você está negando Jesus. Porque você está transformando ele num tipo de Moisés, porque a lei, segundo regras, era lá em Moisés. Embora tenha lá um pontinho da lei que, quando fala de cobiça, fala da essência do coração. Né? Romanos capítulo 8 trata disso. Romanos capítulo 7. Então a gente tem que considerar essa visão do Malafaia como uma confusão. Né? Princípio é o ser de Jesus. É porque quando a gente lê aqui em João capítulo 1, você tem como princípio o ser de Cristo é o que Cristo é. Não é maiúsculo, é do verbo ser, não é maiúsculo. É o ser de Cristo que deve ser o princípio de toda o quê? De toda moral? Não. Pode até construir moral, só que a diferença entre moral e a ética, porque Jesus é o princípio da ética. O ser de Cristo é o princípio da ética. Aqui a gente vai separar ética, a noção de ética, da noção de moral. Porque a ética é um princípio permanente. E esse princípio permanente, aqui, olha, leia a Bíblia, interprete dessa forma que você vai ver. Faça isso. O princípio ético, eu nem falo em princípios éticos. Princípios éticos, eu falo em princípio ético, só tem um, é o ser de Cristo. É você ler a Bíblia tentando apreender a personalidade dele. Se você fizer isso, acabou. Toda decisão sua vai ser acertada no que diz respeito à questão espiritual. Não tem como errar. Agora, se você pegar o Novo Testamento e ficar observando certas passagens como regra, aí não dá. Aí não dá. Aí é o discurso do Malafaia. Aí você está pronto para ser manipulado por líderes religiosos. Agora, por que é importante a gente prestar atenção nessa coisa do Malafaia aqui? Porque ele pega tudo isso aqui, ele está começando esse vídeo aqui, tem aqui 19 minutos e 55 segundos de vídeo, ele vai falar só heresia daqui até o fim. Tá? Heresias que têm impacto na sociedade, na população brasileira, na nossa vivência como membros de uma sociedade, de uma nação. Aí é que tá. Ou seja, tem impactos politicamente falando. Vamos lá, vamos continuar. Aliás, antes disso, vamos para a ética. Então, a ética é um princípio que não muda. E a moral, olha a diferença entre ética e moral. A moral é maleável. Ela muda. Ela muda. Até a passagem do próprio Antigo Testamento para o Novo tem uma transição moral ali. Era moralmente aceito que o homem se casasse com mais de uma mulher. Pronto, no Novo Testamento a gente já vê ali uma coisa assim, um apelo ali assim, para você trabalhar na obra, eu vou falar com minhas palavras aqui, mas em Paulo a gente vê isso, né? Ele tem que ser pouco dado ao vinho, por exemplo, né? E marido de uma só mulher. Então a gente vai vendo aqui que os costumes ocidentais, né, já começam a se fazerem ali em cima da pregação de Paulo. E ele cita Paulo aqui. Ele cita Paulo. Esse pessoal moralista gosta muito de citar Paulo. Só que Paulo está contextualizado. Numa época específica, numa situação social específica, falando para um povo específico, uma mensagem específica. Para eles. Aí você tem que tirar o que é essencial e trazer para cá. E tem coisa que não dá para trazer. Porque se você transforma aqueles princípios ali em princípio moral, então você tem que saber de uma coisa. A moral não resiste ao
desenrolar da história. Não resiste, que eu digo no sentido de que ela muda de forma. E se quando a gente fala em forma, a gente fala em superficialidade. A coisa não é a essência. A essência é a ética. É a ética. E quando eu digo ser de Cristo, eu estou falando de quem Jesus é. Como Jesus andou, viveu. E ele vai tocar nesse assunto. Quer ver? Olha só. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como indivíduo e determinam nossas decisões, escolhas e atitudes. Agora escute o que eu vou dizer, igreja. Então, caráter seria, segundo ele, um conjunto de atributos morais, espirituais e intelectuais que nos definem como indivíduos e que influencia na nossa tomada de decisões, enfim, ou seja, no modo como vamos viver. Agora pensa comigo. Se o princípio que importa é o ético e não o princípio moral no sentido já da moral formada como regra de comportamento, então tudo que importa é o ser de Cristo. Então é a partir dessa consciência de Cristo que você vai viver a sua vida. Não é você observar o que está do lado de fora. Olha, tem um conjunto de regras aqui. Não existe isso em Jesus, não tem isso, não tem conjunto de regra. Quem anda por isso aí, anda pela via da religião. Isso aí é transformar o evangelho de Jesus em uma mera religião, que foi o que aconteceu. Na história foi o que aconteceu. Começando pela igreja de Constantino, a igreja católica, depois que Constantino, o imperador Constantino, reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, de lá para cá, só o que deu. Né? Aí ele continua aqui, vamos ver. Vamos ver aqui a falação dele. Do Senhor Jesus. Lamento profundamente que o caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pela cultura do mundo e não pelos princípios do reino de Deus. Olha, caráter de alguns cristãos que estão sendo pautados pelos princípios mundanos e não pelos princípios do reino de Deus. Você pode pensar em princípios do reino de Deus dependendo do discurso, mas dependendo da lógica que você desenvolveu um discurso sobre o reino de Deus. Mas pega o que eu falei aqui antes. Só existe um princípio, que é o ético. E esse princípio ético é o que te transforma e te torna uma pessoa livre e espontânea. Tão espontânea quanto Cristo. A espontaneidade de Cristo é tão grande, que ele, sem abalar o coração dele, deixou os discípulos perplexos, assustados com o posicionamento dele, quando ele anunciava que ia se entregar à morte, que ele ia passar pelas mãos dos sacerdotes, dos doutores da lei, dos judeus de modo geral, e que ele seria crucificado e morto. Lá em Mateus 16 você vê muito bem a manifestação de Pedro preocupado com essa questão. Aquela manifestação de Pedro é a manifestação da forma como hoje a igreja enxerga o evangelho. Porque quando Jesus diz, eu serei entregue à humilhação, às dores físicas mesmo, vou carregar a cruz, vou ser crucificado, vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele nem prestava atenção que depois de 3 dias falava que ia ressuscitar, parece que não prestava atenção. Pedro chama ele assim no canto e fala, mestre, tende compaixão de ti, essas coisas não vão acontecer contigo. Aí ele fala, arreda Satanás, tu és para mim escândalo ou pedra de tropeço. Aquilo é espontaneidade. Jesus não era um moralista. O Malafaia é um moralista. E, portanto, é hipócrita, porque todo moralista é hipócrita. Porque o moralista aqui é no sentido de que você coloca as regras comportamentais como princípios espirituais. Foi o que ele fez. Agora eu vou concluir, vou deixar ele falar aqui, vamos ver aqui. Aí a próxima fala minha será a conclusão, porque o vídeo dele é muito grande e não dá para falar dele todo, mas posteriormente eu vou fazer outros vídeos de acordo com o andamento aqui. Tá? Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série aqui, dessa refutação aqui das heresias do Malafaia, tá? Ponto por ponto. Então aí ele fala de mundo. Né? Lamento profundamente. Vai repetir. Que o caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pela cultura do mundo e não pelos princípios do reino de Deus. Pronto, ele repetiu a fala. A cultura do mundo, né? O que ele quer dizer é princípios do mundo e não os princípios do reino de Deus. Ora, bolas, mas veja bem, a igreja de hoje, ela
ela é mundanizada, ou ela sempre foi mundanizada? Porque, olha só, de acordo com esse exemplo que eu dei aqui de Pedro, Jesus estava sendo ético, segundo ele próprio, segundo o próprio Cristo, diante de Pedro, e Pedro ficou assim, perplexo, ficou assustado. Não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Pega como princípio formal, a partir do que eu estou falando aqui, que a essência é o ser de Jesus, pega aquele princípio assim, se alguém te bater num lado da face, vire outro. Pronto, daí você já tira. Que dia que você viu a igreja, enquanto instituição, virando a face? A igreja ela briga pelos seus direitos, ela exige que se crie direitos em favor dela. Jesus não viveu assim. E a igreja, antes de Constantino, que é a igreja ali apostólica, e na pós-apostólica, que a gente chama de patrística, eles não viveram assim, reivindicando seus direitos. Paulo até teve momentos que na vida dele, aqui na Bíblia mostra que ele reivindica alguns direitos por questão de estratégia, mas Jesus e os discípulos não reivindicaram direito, pelo contrário, eles tiveram os direitos suprimidos. Eles foram detonados, arrasados, destruídos, mortos, decapitados. Paulo foi decapitado, enfim. Morreu sem a cabeça. O que esse homem tinha no coração, Paulo? Ah, não, mas então por que o Malafaia pega as coisas assim e transforma em moralismo? Inclusive as cartas de Paulo. É aquele princípio que eu já falei. Tem um ponto específico na história, que a moral daquela sociedade era uma, e o Paulo, tendo o evangelho de Jesus como veículo, trouxe um outro padrão que naquele momento poderia ser tido como ético, mas que depois a gente pode dizer que virou moral. Apenas moral. Porque a essência mesmo é que é a ética. E a essência é o ser de Jesus. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele vai citar passagem parecida com essa aqui. Vamos ver aqui. Então vamos guardar aqui essa coisa, esse negócio do mundo e do não mundo, né? O que é sagrado e o que é mundano, o que é santo e o que é profano, o que é santo e o que é pecaminoso, o que é sagrado e o que é profano. Se você interpretar a Bíblia do jeito que o Malafaia está fazendo aí, entendendo o Novo Testamento como regra de comportamento, você vai esquecer que Jesus é o criador do mundo, do universo, e que ele é o princípio e o fim de tudo, e que o ser dele é que importa, e que você interpreta a Bíblia olhando para ele e entendendo. Por isso que o Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo, porque ser cristão é pensar e viver como Cristo. Ele vai tocar nesses assuntos, vamos ver aí. 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Olha aí, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, como Jesus andou? E como o Malafaia anda? Você acha que essa gritaria que o Malafaia faz é em prol do evangelho, é em prol da salvação das outras pessoas? Nem ele tem a salvação no evangelho, porque a pregação dele é a negação do evangelho. Malafaia faz o que faz por dinheiro. O Deus de Malafaia é Mamon, que Jesus cita lá em Mateus capítulo 6, em comparação com o Deus Yahvé, que Jesus chama de Pai. De Jesus para cá não tem outra imagem de Deus mais, não tem outra forma de Deus se relacionar com o homem, tentando mostrar o seu caráter, o que ele pensa e o que ele quer. Mas gente como Malafaia vai buscar Deus lá no Antigo Testamento, que não expressa ainda, de modo geral pelo menos, não expressa ainda a forma de Deus em Jesus, feito homem, para que como homem ele se apresente plenamente para nós, que também somos homens, e o compreendamos. E o aceitemos. Coisa que a gente não faz é aceitar. Eu sou um que não aceito, mas eu sei que não aceito. O Malafaia não aceitou nunca na vida, ele acha que aceitou, ou talvez ele nem ache, talvez ele nem acredite mais nessas coisas que ele prega, talvez ele esteja só usando mesmo a fé das pessoas, a crença e a fé das pessoas para manipular e ganhar dinheiro, porque ele é muito rico. Ou ele não acredita e faz isso, ou então ele acha que é uma pessoa salva. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Efésios 5,1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos enganados. Você só pode imitar Deus em Jesus Cristo. Não dá para você imitar Deus lá no Antigo Testamento. Você só pode imitar Deus em Jesus. Você tem que imitar Cristo. Vamos lá. Vida cristã. A pergunta que eu faço a cada um aqui é, estamos transformando o mundo ou o mundo está nos transformando? Olha só, lá em Tiago, tem uma passagem que fala que os males da vida humana, do mundo,
é o amor ao dinheiro. Não venha me dizer que Malafaia não é uma pessoa que ama o dinheiro. Ele é uma pessoa que ama o dinheiro. Então, eu vou lá em Jesus Cristo, João 8, 42, 44. João, é no próprio João mesmo. Vamos lá, João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo. O diabo é pai de vocês. Ele está falando aqui, ó. Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele, do diabo, que é o pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio, por meio da mentira, tá? Interprete dessa forma. Ele foi homicida desde do princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se o diabo é pai da mentira, a mentira é filha do diabo. Então, gente como Malafaia caminha, eles têm assim um tipo de matrimônio com a filha de Satanás, mas só que em nome de Jesus o cara tá mentindo, ele mente. Infelizmente o vídeo já ficou longo demais e depois eu vou tratar do resto dessa pregação dele que ele postou essa semana aí no canal dele. Tá? Então guarde aí os princípios que eu coloquei aqui, que isso vai valer para os outros vídeos também. Se você gostou do vídeo, compartilha, porque tem gente que precisa ouvir isso e ver de forma diferente, a partir de Jesus, uma interpretação da Bíblia diferente do que a religião nos tem ensinado. Por quê? Mesmo que você não acredite, mas você convive com quem acredita e que é influenciado pelas palavras de gente como Malafaia, que está a serviço de Mamon e de Satanás, embora mencione o nome de Cristo, e influencia a mente dessas pessoas, e essas pessoas vão na urna votar. Votar no diabo em nome de Cristo. Então, é isso.